Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de marketing estratégico. Eu sou Gabi Schmeisser, mestre, professora e gestora de marketing, e vou te ensinar nessa aula mais um passo para você aprender a ser valorizada, desejada pelo seu cliente final e reverter isso para gerar cada vez mais vendas. E hoje nós vamos falar sobre o como você pode encantar, melhorar as suas vendas através da maturação da sua proposta de valor. Como é que a gente vai enfatizar a proposta de valor frente aos seus clientes? Ou seja, fazer com que essa diferenciação, a sua proposta de valor, seja que as pessoas consigam enxergar isso como um diferencial. Então, uma coisa muito importante que você vai fazer agora é definir dois concorrentes. Quando eu falo de concorrente, eu quero um pequeno e um grande. Aí você vai falar assim: "Ah, mas o grande não é meu concorrente". Com certeza é. E eu vou te falar por quê. Porque o concorrente não é o concorrente segundo o que você acredita. É a segunda opção do seu cliente. Então, se o seu cliente não compra de você, ele compra de quem? Esse é o seu concorrente. "Ah, mas o meu concorrente, então, é uma loja muito grande, Gabi". Então, beleza. Se o seu concorrente, por exemplo, no meu caso, o meu concorrente pode ser um Sebrae? Sim, pode ser o Sebrae. "Ah, mas ele não vende a mesma coisa que você". Não é questão de vender a mesma coisa que você, é questão de atender o mesmo público que você atende, com uma proposta de solução muito parecida. Não necessariamente é a mesma coisa, não necessariamente vocês vendem a mesma coisa, mas a proposta de solução é a mesma, o objetivo de sanar um problema é o mesmo. Então, entender quem são 2 grandes concorrentes seus. Então você vai anotar esses concorrentes. "Ah, mas precisa ser grande?". Não, pode ser um pequeno, desde que seja algo que o seu cliente veja como segunda opção, e um grande. A gente vai fazer esse trabalho agora, vamos construir esse trabalho em cima do grande, e eu vou te falar por quê. Porque geralmente as grandes empresas, elas têm uma, uma estrutura muito grande para conseguir efetivamente, sanar todas as demandas de mercado. Então é muito legal você pegar o concorrente grande, porque ele é o seu concorrente, mas você não é dele, né, porque aí você não faz nem cosquinha nele. E isso não é uma crítica, né, por enquanto isso é muito bom, você pode crescer a ponto de ser o concorrente desse grande? Pode, com certeza, mas o ponto inicial agora é você tirar valor, copiar como artista, né, tem um livro, Copie como Artista. É você entender aquilo que o seu concorrente, o grande, está fazendo, que está indo na frente das necessidades do cliente, da necessidade do público, e onde você pode aperfeiçoar ou melhorar. Então eu quero que você levante aí um grande concorrente e anote. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu sempre uso esse exemplo da Renner, porque a Renner é concorrente de muitos empreendedores. É concorrente de empreendedores que vendem bijuteria, é concorrente de empreendedores que vendem roupa, é concorrente de empreendedoras que vendem maquiagem, maquiagem não, perfumaria, né? Concorrente de empreendedores que vendem lingerie. Então, é um grande concorrente. Ah, mas ele é muito. Mas a Renner é muito grande. Sim, não quer dizer que a Renner que você não pode ser melhor. Porque você pode ser melhor o quê? Na exclusividade, na unicidade, no olho no olho, na troca que você vai ter com o seu cliente final. Isso, como muito grande que a Renner é, ela não consegue. Então, é claro que tem grandes vantagens em ser um grande, óbvio, né? Óbvio que tem. Mas tem também a sua vantagem de entender o que eles fazem para você conseguir fazer melhor dentro daquilo que é a sua capacidade financeira, capacidade técnica, de mão de obra, enfim. Então eu quero que você levante um grande concorrente e descreva quais as coisas que esse grande concorrente faz que você acha super legal, quais as coisas que esse concorrente faz que você não acha legal, como é a precificação, formas de pagamento, modelos de clube de vantagens, se existe, você vai escrever absolutamente tudo, você vai fazer um raio-x da concorrência. "Ah, Gabi, mas por que que eu tenho que fazer isso?". Porque o seu cliente, se o seu cliente opta por esse segundo por essa opção, você precisa entender onde você está pisando. Até mesmo para saber se vai continuar pisando ali ou não, né, é importante também isso. Então agora, após você ter feito, né, levantado todo o que você pôde do seu concorrente, você vai buscar entender aquilo que você viu e brilhou os seus olhos. Você falou assim: "Gente do céu, isso é muito legal". E aquilo que você entende também que você faz melhor, né, que você faz melhor. "Poxa, eu faço isso aqui eu faço melhor. Ah, mas eu não faço nada melhor do que um grande". Sabe o que que você faz muito melhor que um grande? É a questão da intimidade, né, quando eu entro na sua loja, eu vou sempre encontrar você, eu consigo criar um relacionamento, você consegue criar isso comigo, diferente de uma grande marca.
né, que não vai conseguir ter essa intimidade tão forte com o consumidor final dela. É claro que eles fazem N subterfúgios para dar experiência para o consumidor, sim, mas a sua experiência pode ser muito mais intimista. Então, sim, isso é uma coisa muito boa que o empreendedor tem nas mãos e às vezes não aproveita. Beleza. Então, ótimo, isso é importante para você ver o quanto que você tem valor, aquilo que é realmente os seus pontos fortes dentro do seu ramo como empreendedora. Ótimo. Agora vamos para aquilo que o seu concorrente faz de muito melhor. Ah, mas, por exemplo, o que a Renner faz de muito melhor é que ela tem um aplicativo e ela manda para mim, no meu aniversário, um cupom de presente e ainda por cima algumas opções de roupa, segundo as minhas os últimos consumos que eu tive. Tá bom, isso não é uma coisa fácil de fazer. Afinal de contas, isso é um aplicativo, gera dinheiro, gera gasto. Tá bom, mas espera aí. Segundo essa ideia do aplicativo, né, uma coisa bem absurda que eu falei, bem grandiosa, bem difícil de fazer, para um empreendedor comum, né, empreendedor como nós, no dia a dia, de batalha, de 1 milhão de coisas para fazer, um aplicativo não é uma prioridade de investimento. Nós temos muitas coisas para investir nosso dinheiro. Mas o que que você pode fazer que tem a mesma função e pode ser até melhor? Por que você mesmo, então, não manda essa mensagem? Por que você mesmo, então, não anota, né, ali na sua agenda ou em alguma agenda eletrônica o aniversário dos seus clientes para você sempre mandar uma mensagem, mandar um cupom ou mandar uma ideia de look. São coisas, gente, que a gente faz que parece ser pequeno, ah, isso é mesmice, mas isso faz um diferencial. Sabe que eu tenho algumas empreendedoras que eu sou fiel a elas, mas a minha fidelidade não é porque, ah, eu amo muito porque são minhas amigas. Não, porque realmente eu tenho afinidade com o produto delas, eu tenho afinidade com a comunicação delas. E ao mesmo tempo, existem alguns ramos, alguns nichos que eu não consegui achar um empreendedor e eu conseguisse ter uma afinidade muito grande. E sim, os grandes são com quem eu tenho a maior afinidade porque me dão maiores benefícios, tem uma comunicação melhor comigo. Então, o que eu estou falando para vocês é que essa busca pela diferenciação está em analisar a concorrência e também em mostrar a sua capacidade para o seu público, mostrar o quanto você consegue fazer algo e agregar realmente valor. E aí a gente vai para o último passo, que é muito legal, que é um modelo que também é utilizado na estratégia do Oceano Azul. E eu uso isso de uma maneira reduzida para o empreendedorismo. Como é que a gente vai fazer isso? São o modelo dos quatro atributos. Você vai eliminar, reduzir, presta atenção, eliminar, reduzir, elevar e criar. Como é que funciona esse modelo de quatro atributos? O que você vai buscar aqui é um plano de ação, é um mini plano de ação. E você pode fazer isso quinzenalmente ou mensalmente, coisas que você pode fazer, analisar no seu negócio para você conseguir minimizar aquilo que não dá oferece valor para o seu cliente e elevar, né, eu criar até mesmo aquilo que realmente melhora a percepção de valor do seu cliente. O que que é essa percepção de valor? Está muito atrelado ao benefício financeiro, né, não tem como eu falar de proposta de valor para vocês, se isso não tiver muito relacionado, muito conectado ao valor que o seu consumidor final enxerga. Então quando eu falo isso, não dá para a gente falar assim: "Ah, eu vou fazer uma coisa super legal que vai", sei lá, vou botar aqui um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês que eu passei há pouco tempo. Uma ferramenta de fazer posts, enfim, me mandou, há pouco tempo atrás, uma premiação, um post, sei lá, do tamanho de um diploma, "Parabéns, você fez 200 posts". E eu falei: "Tá bom, e daí?". O que que eu ganhei com isso, né? Eles provavelmente ocuparam ali algum tempo da automatização do negócio deles, afinal de contas, não é ninguém que fica contando, é um robozinho que conta e depois manda uma para mim, uma parabenização. Tá bom, legal. Ah, isso é um mimo para o cliente. Para mim não agregou em nada. Agora, poderia agregar muito mais para mim e para eles? Sim. Imagina se essa ferramenta, se esse aplicativo enviasse para mim, parabéns, você chegou a 200 posts. Nós queremos oferecer uma semana, por exemplo, de um pacote XYZ lá que nós temos. Olha que legal. Isso para eles seria muito bom, porque eu teria acesso a um produto premium deles e eu poderia comprar esse produto premium à medida que eu consumisse, afinal de contas, sou uma produtora de conteúdo e, ao mesmo tempo, seria muito bom para mim, porque eu teria acesso uma semana a um produto premium que para mim é importante. Tá vendo? É uma troca.
É a proposta de valor aumentou, o valor agregado que tem aquilo aumentou. O custo, aí você fala do custo-benefício, né? Pô, vale a pena. Os caras, caramba, quero fazer mais 200 posts para ganhar uma outra premiação. Então você vê que cada ação que nós fazemos precisa beneficiar nós como empresa, mas também o nosso consumidor final. E os grandes também erram. Essa empresa que eu estou falando é uma grande empresa que nos ajuda como empreendedores a fazer nossos posts, né? Então, olha só que coisa doida, que é você oferecer algo que não dá valor nenhum, mas que você acha assim, é melhor dar do que não dar. Não, não é. É melhor sentar e pensar: "Caramba, o que que eu posso fazer que realmente pode ser útil para o meu consumidor final?". Então, nesse modelo de 4 atributos, 4 ações, você vai pensar o seguinte: o que que você precisa eliminar? Sabe o que que é eliminar? É desapegar. Aquelas coisas que você faz, que você acha lindo, acha fofo, adora o que você está fazendo, mas que o seu consumidor final não vê valor nenhum. Aquilo não agrega, aquilo não faz no final eu decidir por comprar ou não de você. Então, tira, elimina. Quer ver um exemplo? Tem alguns nichos, né, de estética ou de atendimento ao público que tem revista. Se você, por exemplo, é uma médica de criança ou de adolescente, né, e você tem um monte de revista no seu consultório, concorda comigo que isso é totalmente ineficiente. Para que você está gastando dinheiro com isso? Hoje você tem uma guerra bizarra com aplicativos, com celular. Então, assim, não faz sentido. Por que não, ao invés disso, você melhorar alguma coisa para ser mais relevante para o seu público final? Nem que seja, por exemplo, sei lá, uma tela que você coloque, né, com a sua propaganda dentro do seu consultório. Agora, o que não dá é para você fazer coisas que só te gerem custo, mas não te deem nada em troca, nem para você, nem para o seu consumidor final. Ou seja, é dor de cabeça. Quer ver uma coisa que eu fiz, que eu eliminei do meu negócio, por exemplo, eu tenho uma mentoria, a mentoria para minha consumidora, minha cliente, ser desejada e vender mais. Nessa mentoria, todas as aulas eram ao vivo. Eu eliminei essa grande necessidade que eu mesma impus. Por quê? Primeiro, porque é muito custoso para mim. Ir até cada cliente, dar uma aula e falar a mesma coisa 10 vezes. E segundo, porque nem a minha consumidora final gostava disso. Porque ela tem um horário tão doido que ela vivia desmarcando. Então ela queria ter a possibilidade de um horário flexível. Por isso as aulas gravadas, né? A mentoria não é gravada, é ao vivo, mas as aulas sim. Por quê? Ela tem a mobilidade de assistir quando e aonde ela quiser, na velocidade que ela quiser e puder. Então, isso são coisas que você elimina. Então, primeiro é eliminar. Outra coisa é você reduzir. O que é reduzir? É aquilo que, ok, seu cliente acha legal, mas não agrega tanto para a sua proposta de valor. Então, uma coisa que eu fazia muito é a necessidade de muito exercício. É importante para o meu consumidor final? Era. Era muito importante fazer aquele monte de exercício, mas no final eles não faziam. Ou seja, muito pelo contrário, não agregava valor, precisava de ser algo mais objetivo, mais claro, mais diretivo. Então, isso tudo eu fiz o quê? Eu reduzi, então, a necessidade de tanto exercício. Você vai reduzir aquilo que, dentro da sua proposta de valor, dentro daquilo que você oferece, é muita dor de cabeça e pouco retorno, pouca percepção. Depois você vai começar a fazer o quê? O terceiro passo, elevar. Elevar é aquilo que para a sua cliente é percebido como algo positivo. Por exemplo, como eu falei, a premiação. Imagina só se esse aplicativo eleva a questão da premiação, da bonificação com o consumidor final. Isso tudo faz toda a diferença como consumidora. Então, quando eu falo de elevar, é você dar para o seu público algo mais, algo de melhor, que seja percebido pelo seu público final como algo que realmente agregue. Nesse caso do aplicativo, foi para mim, na minha visão, eles poderiam fazer isso, melhorar a questão das campanhas de premiação para os consumidores, que tenham um uso, né, mais efetivo, mais assíduo. E por último, é criar. O criar é muito legal, porque quando a gente fala de criar, é o grande objetivo de tudo isso. E criar não quer dizer que você vai criar a roda, vai reinventar a internet. Não é esse o objetivo. Aqui é você criar algo, até mesmo como dentro do seu negócio, que seja inédito para você, que seja inédito para o seu modelo. E tem uma coisa que foi criada há uns anos atrás, que hoje em dia já virou assim uma rotina obrigatória, que é
cafezinho com biscoito. Você vai num lugar, você pede cafezinho, você, cara, tem que ter ali, né, um mimosinho, ou um chocolatinho, ou uma rosquinha. Por quê? Isso em algum momento foi uma inovação, mas hoje é uma percepção para os clientes que, cara, é uma é obrigação. Aquilo que você vai inovar no seu negócio, num primeiro momento você vai inovar, depois aquilo vai começar a criar um padrão. O seu concorrente vai começar a te imitar. E tudo bem, às vezes a inovação ou aquilo que você vai criar no seu negócio não necessariamente é algo novo para o universo, mas pode ser uma nova forma de você executar o seu trabalho, de você dar uma melhor qualidade para o seu cliente final, uma melhor percepção do seu produto para o seu consumidor final. Então, aquilo que você cria, né, como talvez uma interação melhor, você vai criar um contexto de comunidade, ou você vai criar dentro do seu negócio, é um negócio de venda de produto. Ah, não, eu quero criar um serviço para o meu cliente final, eu quero dar para ele algo a mais, eu quero dar para ele, além do meu produto, eu quero dar para ele dicas de como utilizar, ou dicas de onde comprar coisas que agreguem a esse meu produto, ou dicas, por exemplo, de outras lojas. Se você vende roupa, aí eu vou colocar, então, vou fazer um canal para indicar lojas de acessórios, lojas de sapatos, enfim, coisas que agreguem para o seu consumidor final e também melhorem a percepção do seu cliente por você, que ele veja em você realmente uma opção melhor do que a concorrência. Esses quatro passos, né, quando a gente está falando, todo o objetivo, né, de você criar ações práticas. Eu sempre aconselho vocês fazerem isso, ou a cada 15 dias, ou mensalmente que você faça isso. Você vai, todo mês, você vai eliminar aquelas funções que, gente, eu estou fazendo isso só para dor de cabeça. Estou só arrumando encrenca para mim. Ou não, né? Ou você fala assim, não, eliminar, não vou eliminar nada, mas eu posso reduzir algumas coisas e posso melhorar, eu posso incrementar, eu posso elevar o padrão de outras coisas que aumentem a percepção de valor do meu cliente por mim. Esses são os passos para você fazer a diferenciação. Isso não é óbvio, precisa ser escrito. Você precisa escrever quais são esses passos, qual é o passo a passo. Você precisa colocar no papel, porque essa ferramenta de você escrever, seguir esse passo a passo, é o que vai melhorar a sua capacidade de criação, a sua capacidade de desenvolver algo novo. Adorei essa aula. Se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever no canal e dá um like também nesse vídeo. Um beijo grande e até a próxima aula.